Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de saúde. As doenças do coração atingem 14 milhões de pessoas em todo o Brasil. E o problema voltou a ganhar destaque após a cirurgia do apresentador Fausto Silva, o Faustão. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças do coração são responsáveis por 30% dos óbitos, o que corresponde a 400 mil mortes por ano no Brasil. E a prevenção é muito importante, já que muitas das doenças poderiam ter sido evitadas com a detecção precoce e o controle de fatores de risco, como tabagismo, diabetes, hipertensão e obesidade. Em parte, isso se deve ao ritmo da vida moderna, dietas com muito sal, gordura e açúcares, além de estresse e pouca atividade física. Um estudo da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo apontou que cerca de 23% dos brasileiros nunca sequer foram ao cardiologista. Somente entre 2017 e 2021, mais de 7 milhões de brasileiros perderam a vida devido a doenças do coração. Os dados são do Instituto Nacional de Cardiologia e consideram todas as doenças que afetam o órgão ou seus vasos sanguíneos. Somente neste ano, a Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que mais de 264 mil mortes ligadas a essas condições já foram registradas no país. Em um estudo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, apontou que cerca de um terço dos brasileiros adultos com mais de 50 anos apresenta sintomas depressivos. E para cuidar do problema, fé e ciência têm sido utilizadas em conjunto. Os pesquisadores da Unicamp ouviram quase 8 mil pessoas no país e também constataram que 16% dos entrevistados sentem solidão. Além disso, a depressão é 4 vezes mais comum entre os idosos, que relatam sempre se sentirem solitários. Já para aqueles mais velhos que moram sozinhos, esse risco dobra. Quem mais sofre de depressão são as mulheres nesta faixa etária. Outros fatores de risco são as sensações de má qualidade do sono e a autoavaliação ruim da saúde como um todo. Esse era o caso da Deonice e da Idália. Antes eu passava a noite inteira andando. Tinha vezes que eu sentia pânico mesmo, sabe, assim, uma coisa me embaraçando, mas eu não desisti. Tive mesmo o especialista, depois devagar eu fui entrando, assim, em entendimento do Senhor, e olha, hoje eu estou muito bem. O doutor em psicologia, Jacó Pinheiro Goldberg, fala dos preconceitos existentes na sociedade que contribuem para a maior incidência da doença na população acima dos 50 anos. O fato do indivíduo ter mais idade significa que ele tem algumas limitações, mas, de outra parte, ele tem outros requisitos, inclusive da experiência, do conhecimento e assim por diante, que contrabalançam socialmente. É só a ignorância e o medo que muitas vezes sobrecarrega essa condição da senectude, da velhice. E qual é o medo? A ideia de que quando o indivíduo vai envelhecendo, por uma lei natural, ele vai se aproximando da morte. Fé e psicologia andam lado a lado para curar as pessoas da depressão. O pastor Jaime de Amorim Campos, da Igreja Internacional da Graça de Deus, defende o tratamento especializado da doença, mas sempre com o apoio da Palavra de Deus e da ação transformadora do Senhor Jesus. Geralmente a depressão, ela vem acompanhada de ataque de pânico, entende? Ataque de ansiedade e conflito na mente, confusão nos pensamentos. E essa população tem que se adequar à realidade da vida e começam a ficar isolados, muita coisa, começam a morar sozinhos, mas não é só isso, não. Tem gente que está cercada de pessoas e está com depressão. Eu vejo que atrás disso sempre há um cunho espiritual. Jesus falou, atrás de tudo aquilo que mata, rouba e destrói, há uma ação do diabo, direto ou indireta. E quando nós recebemos Jesus, a própria vida de Deus vem em nós. Mas essa vida se manifesta em nós à medida que assumimos a palavra de Deus. É o que a pessoa tem que fazer. Além de procurar socorro, entenda, normal, isso não somos contra, pelo contrário, ela pode ter, deve ter acompanhamento de um profissional e principalmente o auxílio do Espírito Santo.
a pessoa fazer das palavras de Deus as suas palavras. O próprio pastor Jaime já passou pelo problema e conseguiu superá-lo com ajuda psicológica e espiritual. Eu conheci a Cristo por causa de uma depressão. Eu vinha do alcoolismo, eu fui alcoólatra mesmo, mas eu comecei a ter a abstinência, eu não conseguia beber, mas sentia a falta e me dava pânico, né? Por outro lado, a ciência não se opõe à crença no poder divino de cura e vê com bons olhos o apoio espiritual durante o tratamento. Lembra o que é que Deus disse para Abraão? Quando Abraão estava lá na faixa, sei lá, entre 90 e 100 anos, e Deus disse, Lechá, vai-te. Ele estava dizendo, sai de você mesmo, sai da sua condição de autolimitação. Viva a vida com intensidade. A vida não é cronológica. A vida é espiritual. A vida depende do vigor da alma. Deus é um velho de barba branca. E você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Seja amigo dele e você jamais sentirá solidão. Você tem o melhor amigo do mundo e ele é seu amigo. Unindo fé e cuidados adequados, Maria Nilce, Deonice e Dália se libertaram da depressão. Vinha buscar oração e fui curada. Não tenho mais isso, durmo a noite inteira. Não dá para viver e eu não vivo sem Jesus. Ele é tudo para mim. Graças ao bom Deus, encontrei aqui ótimas pessoas que oraram por mim, me ajudaram, me fortaleceram espiritualmente e graças a Deus eu me senti fortalecida e me libertei dessa depressão. E agora um alerta. A Anvisa recomenda não trocar a marca de um medicamento genérico durante o tratamento de uma doença. As diferenças entre os fabricantes podem afetar a eficácia do remédio. A maioria dos consumidores tem a mania de chegar na farmácia para comprar um remédio e optar pelo mais barato. Essa rotina, aliás, faz parte de milhões de brasileiros. O preço menor é normalmente a razão pela qual as pessoas optam por genéricos e similares. Também existe a questão da disponibilidade, já que não é sempre que vai se encontrar o mesmo medicamento. Poucas são as pessoas que conseguem comprar sempre o mesmo. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que não se deve trocar o fabricante de medicamentos genéricos e similares durante os tratamentos. A farmacêutica que fabrica um genérico ou similar precisa demonstrar à Anvisa, por meio de estudos novos científicos, que o produto dela é intercambiável com o da empresa detentora da patente do primeiro medicamento desenvolvido para aquela doença, o chamado referência. Segundo a Anvisa, os medicamentos genéricos não podem ser considerados intercambiáveis entre si e com similares porque eles não fizeram essa demonstração experimental. A agência ressalta que, como há diversos genéricos e similares no mercado, é inviável fazer testes de uso de um com o outro, pois seriam centenas de possibilidades. Apesar de terem o mesmo princípio ativo, fabricantes de genéricos e similares têm diferentes fornecedores de matérias-primas. Os processos de produção e controle de qualidade também podem ser distintos, além de haver variações na tecnologia usada na produção e nas substâncias necessárias para a fabricação, estabilidade e administração do medicamento. Segundo a Anvisa, essas diferenças podem afetar a absorção, o metabolismo ou a eliminação do medicamento no organismo, com eventuais alterações na eficácia e na segurança da terapia. Nesses casos, a recomendação é que o paciente fique atento a sintomas e sinais com respeito ao tratamento da doença para ver se o medicamento está fazendo o efeito esperado. E as variações do vírus da Covid-19 não param. Por isso, uma nova vacina está em fase de testes e os pesquisadores estão recrutando voluntários para participar do trabalho. O Instituto Brasil de Pesquisa Clínica do Rio de Janeiro realiza um estudo que visa ao desenvolvimento da vacina Butanvac, o primeiro imunizante contra a Covid-19, produzido com insumos nacionais solicitado pelo Instituto Butantan. O propósito, na etapa atual do ensaio, é comprovar a segurança e a eficácia do novo imunizante. Nesse sentido, o laboratório está selecionando voluntários para participar da pesquisa. Se é bom para todos nós, eu aceito, concordo.
Não aceitaria ser voluntário porque eu não costumo me voluntariar para ser cobaia de nada. Eu estou gestante, né? Mas se eu tivesse como ir, eu iria, né? Para ajudar outras vidas. O objetivo é conseguir uma vacina com formação de imunidade duradoura. A Butanvac será totalmente fabricada no Brasil com custos baixos, sem dependência de insumos importados e a partir do uso do vírus inativado. Especialistas enfatizam que é essencial continuar investindo em pesquisas para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. E a farmacêutica norte-americana Pfizer protocolou um pedido à Anvisa para registro de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é responsável pela bronquiolite. O imunizante é voltado para gestantes, oferecendo resposta imune contra infecções do trato respiratório causadas pelo vírus em recém-nascidos e bebês de até 6 meses de idade, principal grupo de risco para formas graves da doença. Além de grávidas, a solicitação também pede a utilização da vacina para a proteção de idosos a partir de 60 anos de idade. De acordo com a Anvisa, se aprovado, o registro é o sinal verde para que a vacina seja comercializada, distribuída e utilizada pela população nos termos da indicação estabelecida em sua bula. Outra vacina para o vírus sincicial está sendo analisada pela agência no momento, a Arexvy, da empresa GlaxoSmithKline. A bronquiolite é uma inflamação da porção terminal dos brônquios. No momento, não há medicamento com indicação preventiva no país. E veja a seguir, de cada 3 brasileiros, 1 precisa de renda extra para pagar todas as contas. E você vai ver também, serviço de transporte por aplicativo na Califórnia oferece carros dirigidos por robôs. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E a gente volta falando de economia. De cada 3 brasileiros, 1 precisa de uma renda extra para pagar todas as contas do mês. Os dados são de um estudo do Instituto Cidades Sustentáveis. Um mês inteiro de trabalho em contrato CLT, numa rotina árdua que, na maioria dos casos, consome quase o dia todo do trabalhador. Isso deveria ser o suficiente para arcar ao menos com os custos básicos da sobrevivência. Mas quando o pagamento cai, a conta não fecha. Sempre vai empurrando, né? Empurra com a barriga para um mês, para outro mês, né? Sempre uma dívida. Quando a gente põe na caneta não dá, né? Não, somando, tem vários descontos também, né? Que a gente sabe que toda empresa desconta um monte de coisa e quando vai ver, não, o salário não dá. Essa é a realidade de 31% da população do país. São cerca de 52 milhões de brasileiros que contam com os chamados bicos, além do trabalho formal, para complementar a renda e manter as contas em dia. A necessidade de renda extra foi analisada na Pesquisa Nacional sobre Desigualdades, desenvolvida pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica. Ao todo, 2.000 pessoas foram ouvidas em 127 municípios do país. O levantamento revela queda no número de brasileiros que recorrem ao bico em relação ao verificado no ano passado, quando 45% dos entrevistados contavam com trabalho extra para sobreviver. Apesar da redução, a doutora em Educação Financeira Ana Rosa Vilches diz que o montante atual ainda é grande. Esses 31%, tá? Com certeza, né, é voltado à falta de educação financeira, que o brasileiro tem. Por quê? Porque foi lhe dado crédito e não lhe foi ensinado como cuidar desse crédito. Muitas vezes eu entendo, o meu cérebro, minha mente registrou que eu fui contratado por um valor X. Só que na minha conta não cai exatamente esse valor X. Só que eu continuo vivendo no padrão que eu entendi que eu iria receber o meu salário. Chega próximo ao final do mês, eu não consigo, eu tenho que ver de onde eu vou tirar esse valor.
Então, assim, eu vou atrás de uma renda extra. A renda extra do Tarcísio vem dos vídeos que posta na internet. Ele é servidor público, mas diz que só o salário fixo não paga suas contas. Não dá, falta o leite do menino, falta muita coisa em casa, então a gente tem que correr atrás para complementar. A especialista diz que o bico pode ser o caminho para evitar o endividamento, mas não deve ser usado para manter a casa. Porque hoje ele tem, amanhã ele não tem. E às vezes ele põe dentro, né, do bojo. Então antes eu ganhava 2, agora eu fiz por exemplo, eu pintei uma parede e ganhei R$500. Então, meu padrão agora é de R$2.500. Não, eu continuo com o padrão de 2. Ele vai firmar os gastos dele, tá? E o padrão de vida dele em cima do salário efetivo que entra. Este outro, ele vai levar para realizar os sonhos, para fazer algo que ele queira, para ele fazer com que ele prospere em sua vida. E quando o assunto é renda extra, é preciso ter muito cuidado com as ofertas que surgem nas redes. Na internet, anúncios prometem ganhos extraordinários com pouco trabalho. O especialista em segurança, Roberto Alves, alerta para possíveis golpes. 70% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. 70%. Qualquer oferta de renda fácil, rápida, superior a essa média, é com certeza querer cair no golpe. Não existe essa possibilidade. Existem sites de pesquisa que oferecem, até você pode ganhar R$700 por mês, atendendo as pesquisas, fazendo um cadastro. Agora, cheque a informação sempre. Toda vez que você vê um anúncio, cheque, vá no Reclame Aqui ou nesses sites de verificação e veja quais são os comentários em cima daquela oferta. Algo fácil, rentável, sem esforço, não existe. Bom, para compensar, então, uma boa notícia. A inflação do aluguel caiu pelo 5º mês seguido. E, com isso, os contratos que vencem agora, em setembro, seguem sem reajuste. Mais uma vez, o Índice Nacional de Preços Mercado, que é o responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel no Brasil, manteve a trajetória de queda e recuou 0,14% em agosto. Com o resultado, as locações atreladas ao IGPM com vencimento em setembro seguem sem reajuste. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, negativo desde abril, o indicador acumula queda de 7,2% nos últimos 12 meses. A sequência de 5 baixas do IGPM não era observada na economia nacional desde fevereiro de 2018, quando a taxa ficou no campo negativo por 10 meses. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. Por isso, a variação é diferente da apresentada pela inflação oficial, que calcula os preços com base em uma cesta de bens determinada para famílias com renda de até 40 salários mínimos. A FGV avalia que a queda foi influenciada pelos produtos agropecuários e industriais. Vamos agora com os destaques internacionais. A poluição atmosférica é mais perigosa para os humanos do que o tabaco e o álcool. Um problema que é ainda mais crítico no sul da Ásia. Os dados são de um estudo divulgado pela Universidade de Chicago. A poluição atmosférica por partículas finas continua sendo a maior ameaça externa à saúde pública. Esse tipo de poluição é proveniente das emissões de veículos e indústrias ou de incêndios florestais e está associada a doenças pulmonares, cardíacas, derrames e câncer. Se houvesse redução mundial de forma permanente desses poluentes, a expectativa média de vida de uma pessoa aumentaria de 2 a 3 anos. Já o fumo reduz em média a expectativa de vida em 2 anos. De acordo com as médias anuais de partículas finas, Bangladesh, Índia, Nepal e Paquistão são os 4 países mais poluídos. E um serviço de transporte por aplicativo está sendo oferecido na Califórnia sem motorista. Quem dirige o carro é um robô. Confira. A advogada Catherine Allen testa os táxis autônomos da Waymo voluntariamente desde 2021. No início, sempre encontrava a bordo um funcionário da Alphabet, controladora do Google, para assumir o volante se necessário. Mais uma noite, há alguns meses, o carro chegou vazio.
Sempre me senti mais segura nesses carros do que com motoristas humanos, o que tem sido um pouco estranho porque acho que a sensação de falta de segurança vem de simplesmente não ter esse humano lá, de não ter comunicação direta. Mas o carro dirige dentro do limite de velocidade o tempo todo e é muito cauteloso, às vezes até demais. Geralmente também dá espaço para os ciclistas que vi. Os táxis robôs dividem opiniões. Os ambientalistas acreditam que perpetuam o reinado do carro individual. As associações de pessoas com deficiência não os encontram adaptados às suas necessidades. E os sindicatos temem a perda de empregos. Mas outros os consideram positivos. Outra frota de veículos autônomos é operada pela Cruise, propriedade da General Motors. Recentemente, ambos receberam permissão de um regulador da Califórnia para operar o dia inteiro, todos os dias, em toda a cidade, exceto rodovias. O veículo chamado Percussion chegou rapidamente, mas em vez de pegar a rota que chegaria ao supermercado em menos de 5 minutos, ele fez um longo desvio sem explicação. Até o momento, a maioria das ocorrências registradas aconteceu com veículos parados na via, bloqueando o trânsito. No entanto, as autoridades pediram que a Cruise reduzisse pela metade a frota em São Francisco para 50 carros ativos durante o dia e 150 à noite, enquanto são investigadas 2 colisões ocorridas na semana passada, incluindo uma com um caminhão de bombeiros. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!